Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar nessa noite. Um pouquinho de chuva, mas está mais fresquinho, né? O que nós escolhemos para falar na noite de hoje é sobre dor e sofrimento. Está na parte das bem-aventuranças, segundo historiadores. Se perdesse todo o evangelho do Cristo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, seria o suficiente para nos guiar para a eternidade. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 18 nos fala de bem e mal sofrer. Nos fala Jesus que bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence. Continua Jesus dizendo que não se referia de modo geral aos que sofrem, pois todos que se encontramos na terra, que estão em tronos ou jazem na palha, sofrem. Então, tranquilo, não é nenhuma novidade estarmos numa casa de oração e ouvindo sobre uma coisa que é natural. Falar da dor não é tão difícil. Falar da dor, para muitos, é fácil. Agora, vivenciá-la, que é o bem sofrer, é mais difícil. E continua o Cristo a nos dizer que poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Mas como é essa questão da dor, quando visitamos às vezes uma pessoa com câncer, como que nós podemos consolar uma pessoa com uma dor dessa? Seria semelhante quando Chico ouviu de Emmanuel para que ele morresse com educação. Nós não compreendemos como seria morrer com educação. Da mesma forma, você visitar uma pessoa com câncer, uma pessoa às vezes com debilidades físicas ou mentais, e confortar essa pessoa. Pois existe desde a Grécia Antiga muitos cursos sobre oratória, mas cursos sobre escutatória nós nunca ouvimos falar. E como o Abilinho já nos salientou, temos na casa também aqui, no Kardec, o atendimento fraterno, que é justamente para alguns de nós que momentaneamente não estamos bem, pois passamos por períodos, por dificuldades e oscilamos um pouco. Então, quando não estamos bem, temos que buscar conforto e ajuda. E não nos esquecendo do ensinamento também do Chico, que dizia às mães, quando houvera perdido um filho, às vezes um ente querido, para que fosse trabalhar na caridade. Mas quando nós falamos e convidamos a todos ao trabalho, à reforma íntima, à transformação, nós temos que nos preparar. Se nós não estudarmos, se nós não termos um pouco de conhecimento, fica mais difícil de tentarmos ajudar alguém ou ouvir alguém. Pois o ato de ouvir é uma caridade. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus tem uma conversa com Ismael e pede a ele que seja colocado nesse nosso Brasil, que muitos interpretam às vezes de maneira errada. Quando lemos esse livro, pensamos que vamos salvar o mundo, que todos vão se acolher, sobre a nossa pátria, e não é bem assim. O Cristo pediu a Ismael que colocasse no nosso país pessoas, espíritos com dificuldades, que participaram da Inquisição, das Cruzadas, da Noite de São Bartolomeu e tantos outros momentos que passamos por dificuldades no nosso país. E assim foi feito. Então, se hoje nós temos os governantes que temos, é porque necessitamos deles. Mas seria muito cômodo colocar a responsabilidade no ombro dos outros. Seria muito confortável para mim dizer que a minha felicidade está no ombro da nossa presidente. E não é assim que funciona. A felicidade está dentro de cada um de nós. Se somos infelizes, não é por causa dessa tal crise, porque entra dentro da nossa casa física e mental quem nós permitimos. Tem um amigo que conta uma historinha que ouviu, que encontrou um economista
e esse economista disse a ele: olha, o nosso país vai passar por uma dificuldade tremenda. Passaremos por muitas dificuldades que às vezes não vamos nem compreender. Ótimo. Daí uns dias, esse economista se encontrou novamente com esse amigo e disse: e aí, o que você fez? Ele disse: nada. Mas como? Eu te avisei, eu te alertei das dificuldades que iríamos passar. E ele respondeu essa frase que eu já disse a vocês: na minha casa só entra Deus, só entra Jesus. Eu tenho a chave da minha casa. Eu permito ou não quem entra dentro dela. A felicidade é minha, não está colocada nos ombros de ninguém. E se às vezes pensamos, alguns jovens aí, em se casar para ser feliz, não case. Pois a felicidade não está no outro, e sim em nós. Então, às vezes, vamos adquirir um matrimônio, vamos nos unir a alguém para sermos felizes juntos. Não é porque a minha esposa ou o esposo de alguém, às vezes não esteja aqui, que somos infelizes. Muito pelo contrário. Temos que fazer a nossa parte e respeitar o tempo de cada um. Pois o tempo meu é diferente do de vocês e vice-versa. Demorei muitos anos para começar a trabalhar. Sou espírita há mais de 30 anos, mas faz pouco menos de 10 anos que nós estamos trabalhando, que nós sentimos a necessidade do trabalho. No capítulo 9 do Evangelho, nos fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ainda nas bem-aventuranças. E o item 7 nos fala sobre a paciência, que a virtude mais difícil, segundo Jesus, é a paciência. Temos que construí-la, não compramos, nós temos que ir adquirindo com o tempo, nós temos que vigiar e orar para que possamos adquirir. Pois quando pedimos a Jesus paciência, logicamente não vai nos dar, algo pronto, vai nos dar a oportunidade de adquirir a paciência. E assim com todas as virtudes, temos que ter em mente que se eu sou ou não feliz, é culpa minha e não de ninguém. Tá? Se nós temos a necessidade da oração, quando nos fala no Evangelho, e Kardec, dos 28 capítulos, coloca 2 capítulos, o 27 e o 28, inteiro sobre oração, sobre a prece. Às vezes fazemos o Pai Nosso, que está na coletânea de preces espíritas, e a primeira prece do capítulo 28 é a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. E lá Kardec explica das 7 frases, o que significa cada uma delas. Pois às vezes falamos o Pai Nosso, mas apenas com os lábios, não está dentro de nós, não está no nosso coração. Então, leiamos o que significa o nosso Pai Nosso, quando Cristo deixou a oração para que nos guiasse através dela. Às vezes, vamos até não fazê-la mais, pois nos remete a responsabilidades, porque sabemos decor o Pai Nosso, e não fazemos o que falamos. Então, isso é um erro. Então, nós, espíritas, temos o hábito de fazer preces do coração, preces que saem de dentro de cada um de nós. Porque se falamos o Pai Nosso, que nós queremos apenas o pão nosso de cada dia, e fomos perguntar aqui, tem pessoas aqui que trabalham 20 horas diárias. Então, nós não estamos preocupados com o pão nosso de cada dia. Nós estamos preocupados em levar para outras encarnações alimento, bens. E não é assim que as coisas procedem. Então, nós temos que ter o cuidado. E falamos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Não agimos assim. Queremos sim ser perdoados, mas perdoamos 70 vezes 7 vezes, como disse o Cristo, cada ofensa. E nos fala no item da paciência, que já é um chavão no meio espírita, todos dizem, já até decoramos a maioria de nós, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E nós somos os eleitos. Se todos que estamos num planeta de provas e expiações, vamos ter dores, vamos ter dificuldades. Mas o problema é de como reagimos diante da dor. Como que nós interpretamos a dor.
Qual que é a opção que nós temos? E continua dizendo nesse item: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo nos marcou para a glória no céu. Então, esta é o que Jesus nos coloca, esta frase, para nos incentivar, para que tenhamos paciência, para que tenhamos calma, para que nos fortalecemos. E a doutrina espírita tem um manancial muito grande. Temos condições, através das obras espíritas e das obras complementares de Chico, e de Valdo e tantos outros, Ivone, de compreender as obras de Kardec, de entender através do céu e inferno, da Gênese, o porquê do nosso sofrimento, o porquê das nossas dores. Então devemos não só ler, mas estudar, para que isso penetre no íntimo de cada um. Porque quando nos interessamos por algo, a leitura fica diferente. Porque se nós lermos um texto, daqui um pouco não lembramos mais. Mas quando nós pesquisamos e temos interesse em aprender, a leitura, o estudo fica mais gostoso, fica mais diferenciado. E tem uma mensagem do Albino Teixeira, que é intitulada O que mais sofremos. E Albino Teixeira faz um paralelo de como que nós reagimos diante da dor, de como que nós nos portamos diante das dificuldades. Não vou ler toda a mensagem, mas vou ler alguns itens para que nós consigamos compreender se não é uma realidade de todos nós. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Estamos às vezes preocupados com o passado, que já passou. Estamos preocupados com esse tal futuro, que podemos ser convidados na noite de hoje a não estarmos mais encarnados, pois a morte é o sono é uma pré-morte. Então, quando dormimos, temos chance talvez de não acordarmos, mas ninguém morre dormindo, tá? Vocês podem consultar a Gênese, que lá no Kardec nos explica que momentos antes a pessoa, o espírito, retorna ao corpo físico. Então, falar que a pessoa teve uma morte bonita, olha, morreu dormindo, isso não existe, tá? Podem ficar tranquilos que essa morte não é tão assim, é mais meritória e mais fácil do que, às vezes, de um acidente grave, de uma coisa mais difícil, com certeza, porque o desenlace se torna mais fácil, né? E a doença nos propicia isso, a irmos nos desligando naturalmente, paulatinamente, como diz Paulo, que as coisas sejam com calma, com tranquilidade. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar os tributos. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Se nós formos no médico, fazermos alguns exames, e aí o médico olha para nós e fala, olha, você não tem nada. Como? Como que eu não tenho nada? Está maluco, doutor? Os meus exames, é impossível, eu estou sentindo isso. Você deve estar com alguma coisa errada, porque nos apraz termos dores, dificuldades. Quando encontramos alguém na rua, então, e ameaçarmos de falar da nossa dor, meu Deus, cada um, se você falar de 5 dores, o outro companheiro, a outra companheira, vai pelo menos despejar umas 10 dores. Não, mas me dói mais isso, mais aquilo. Então nós temos que tomar cuidado, porque como que nós atraímos os espíritos? Através do pensamento? Não através das palavras, pois o pensamento é movido pelo fluido cósmico universal. Então o que nós pensamos é o que nós atraímos. Não adianta eu estar aqui na noite de hoje falando para vocês do Evangelho e não estar vivenciando o Evangelho. Eu vou atrair para perto de mim o que eu penso. E quando nós lemos no livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam em nossas vidas, responde o Espírito de verdade, muito mais do que imaginais, porque
Na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Se nós parássemos apenas nessa questão, era o suficiente. Ah, tá vendo? É por isso que eu sofro. Eu devo ter um monte de obsessor do meu lado. Então, nós queremos arrumar desculpas, nós queremos arrumar compromissos, trabalhos para o outro, e não para nós. Quando fala no capítulo 17, sede perfeitos, reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, e se reconhece pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, nós temos que já nos estabelecer como cristãos e como espíritas, pois estamos numa noite de quarta-feira, que deu uma pequena chuvinha, poderia ter espantado muito mais de nós aqui, e nós estamos aqui dispostos a aprender, a ouvir, a captar essas energias, receber até algum auxílio, às vezes até uma cirurgia, por que não? Porque a espiritualidade trabalha constantemente, e aonde tem espíritos com boa vontade, com certeza eles estão aqui. Acreditamos que a casa é muito séria, porque a conhecemos, então teremos até na noite de hoje, às vezes, algum de nós, o privilégio de receber a cura. Continua ele, não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. E ele termina dizendo sobre a velhice, que não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Cuidamos muito mais do nosso corpo físico do que do nosso próprio espírito. Às vezes passamos o dia todo, não lembramos de fazer uma prece. Aí como que nós queremos atrair alguém bom próximo de nós? Até o nosso anjo guardião, que está próximo de nós, muitas vezes até se afasta pela nossa teimosia, momentaneamente, é lógico, nós sabemos, mas estão ali, dispostos a nos ajudar. Depende de cada um de nós. Depende da nossa boa vontade e da nossa intenção. E ele termina, como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, na maioria dos nossos sofrimentos e das nossas dores, é por nossa causa. Às vezes nós falamos, nossa, o meu karma deve ser muito difícil, porque olha, eu nasci com esse problema, esse problema, esse problema. E muitas vezes, as nossas dificuldades não é de outra vida, é dessa vida. É só olharmos para nós mesmos, é conheça a ti mesmo. Se nós nos interiorizarmos, vamos saber quem somos. Se somos orgulhosos, se somos egoístas, se somos avarentos, quem vai conviver conosco? Ah, mas eu estou rodeado de pessoas avarentas. Com certeza você é avarento. Senão, eles não estariam próximos de você. E assim sucessivamente. Quem tem algum desvio, alguma dificuldade, e todos nós temos, então nós nos atraímos o que nós pensamos e o que nós queremos para cada um de nós. Tem uma historinha para nós relaxarmos um pouquinho sobre Gandhi, porque às vezes, quando nós começamos a trabalhar na casa espírita, nós queremos ajudar, nós queremos ser úteis e às vezes atrapalhamos. Porque uma pessoa para aconselhar, uma pessoa para ajudar alguém, ela tem que estar preparada. Pelo menos ter lido as obras de Kardec, pelo menos ter se instruído, né? E depois, no segundo momento, derreter esse gelo que está na nossa consciência, colocando no nosso coração, tendo compaixão do nosso próximo, pois amanhã ele pode estar dentro do meu lar, por que não? Se somos irmãos, se somos todos iguais, se todos temos dores, a possibilidade de amanhã o Abilinho estar no meu lar, é lógico que aí teria que ser merecimento, né? Meu, não dele, mas é bem provável, porque nós somos irmãos, e se nós ficarmos com alguma pendência, pode ser que eu seja convidado a conviver com uma pessoa que às vezes eu não tenho uma antipatia, uma simpatia mais próxima. Pode ocorrer, por que não? E assim nós olhamos para os presidiários, para aquelas pessoas que se encontram no Bezerra, em hospitais,
não são diferentes de nós. Erraram e estão, no momento, estão passando por uma dificuldade que não é fácil. E todos eles, como nós aqui, têm uma mãe. E com certeza, essa mãe está orando por eles. Então, o mínimo que nós podemos fazer é dirigir uma prece para todos os governantes, dirigir essa prece para as pessoas necessitadas, para os presidiários, para as presidiárias. Porque se vocês nunca conviveram, nós já convivemos um pouco, nós falamos em alguns presídios, e a dificuldade é muito grande. Se nós, às vezes, julgamos que eles erraram, tem que pagar e tem que passar por aquilo, nós não compreendemos ainda o Evangelho do Cristo. Gandhi, certa feita, foi procurado por uma mãe, juntamente com seu filho, e ela disse ao Gandhi: Gandhi, diga ao meu filho para parar de comer açúcar, ele come muito açúcar. O Gandhi olhou para a mãe e disse: me traga ele a semana que vem. Na próxima semana, a mãe voltou, não entendendo, não compreendendo. Gandhi chamou o garoto, olhou para os seus olhos e disse: para de comer muito açúcar. A mãe olhou para o Gandhi e não compreendeu. Mas Gandhi, você esperou uma semana, por que você não falou isso a semana passada? Porque a semana passada eu é que comia muito açúcar. Então, quando formos aconselhar alguém, pensemos se nós não fazemos. Porque falar para o outro fazer o que eu não faço é muito fácil, é muito cômodo para cada um de nós. Mas olha a grandiosidade desse ser, né? Ele disse: não, eu ainda como. Como que eu posso aconselhar alguém? Como que eu posso dizer um caminho para alguém se eu não passei por aquele caminho? E já caminhando para o nosso final, tem uma historinha do irmão X, no livro Aulas da Vida, a lição de número 19, vai nos mostrar claramente o porquê do nosso sofrimento. Às vezes coincidirá com a história de alguns de nós, mas é mera coincidência. O nome da lição é Defesa contra a Obsessão. E obsessão, para quem não sabe, é a influência de um espírito malfazejo. Então, esse espírito, na maioria das vezes, está aqui para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Porque, se não fosse esse tal obsessor, não estaríamos aqui. Estaríamos, às vezes, vendo uma novela, passeando no shopping. Então, o obsessor é necessário para cada um de nós. E temos débitos para com eles. Então, na dúvida, estão nos ajudando. E essa história é de um irmão, Maurício Tesse. Doía ver o irmão Maurício Tesse na crise aguda de artrite reumatoide. Acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, Dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na terra. A mãe, já desencarnada, estava juntamente com espíritos que estava junto do seu filho, e ela queria saber o porquê da demora da sua cura, o porquê que ele ainda sofria, porquê que ele passava ainda muitas dores. Então ela, na condição de mãe, queria saber o porquê, pois nós aprendemos que o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor da mãe. Então, esta mãe, como todas as mães, queria explicações, queria um motivo, uma resposta de por que o seu filho não está ainda num estado melhor. E os companheiros espirituais disseram a ela: sem dúvida, aqui está o registro das reações dele nos dias últimos. Aí vai falar agora da ficha do nosso companheiro. Maurício Tesse, 36 anos no corpo físico, doença providencial. Não é um castigo, hein? Providencial. Mérito individual,
por serviço à comunidade. Até os primeiros sintomas da moléstia, nenhuma. Enquanto ele não tinha dor, ele nem pensava e nem falava em ajudar ninguém. Pensava nele. Motivo: defesa contra obsessão e loucura. Já pensou? Esse nosso companheiro tinha uma dor para não enlouquecer, para não ficar ainda acompanhando de vários obsessores? Histórico: a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida, a oportunidade de reencarnar, pois essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é ímpar. A fila para estar aqui no nosso lugar é gigantesca, de espíritos que querem ter uma nova oportunidade e ainda não o têm. Assim, agiram os benfeitores para aliviar-lhe a indesejável associação com espíritos infelizes, pois ele estava em processo de vampirização e criminalidade, nasceu com essas dificuldades. E aí, eles vão relatar essas anotações, do dia 4 ao dia 28 de janeiro de 1967. Nós vamos reduzir esses dias pela metade, para não cansá-los demais. Mas vamos compreender como que nós agimos e como que esse nosso irmão Maurício agia. Dia 4, começou o instrutor. Crise, fé, oração e humildade. Esta era as reações do nosso irmão. Dia 5, melhora. Tranquilidade, teimosia. Dia 6, grande melhora. Agressividade, pensamentos escusos, obsessores por perto. Dia 7, crise, obediência, gentileza. Olha que benção, já era um ser quase angelical. Dia 8, crise aguda, elevação moral, prece. Olha, já descobrimos uma maneira de nós fazermos prece, pronto. É só termos aí uma artrite, né? Uma cólica renal, né? Eu acho que vai ficar tranquilo para nós orarmos, não vamos precisar de muito esforço não. Dia 9, crise aguda, continuou a crise. Nobres promessas de serviço ao próximo. Não é um ser angelical? Já estava prometendo até o trabalho, já estava estendendo a sua mão para o próximo. Dia 10, melhora, bom humor, rebeldia. Dia 11, grande melhora, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. Dia 12, continua com a grande melhora, é a oportunidade que nós temos. Desequilíbrio, obsessores no aposento. Imagine nós lá deitados na nossa cama e os nossos companheiros de braços dados conosco. É o que atraímos. Não podemos pôr a culpa em ninguém. E vamos terminar com o dia 13, para não ficar muito chato. Crise, serenidade. Agora imagino do dia 14 até o dia 28, a reação desse nosso irmão. E a resposta para a sua mãezinha. E aí a sua mãe fala o seguinte: a irmã Etelvina disse aos trabalhadores espirituais: obrigado, amigo, Maurício é meu filho. Antes, contudo, tanto ele, quanto eu, quanto vós, somos filhos de Deus. E a lei do Senhor foi criada para o bem de nós todos. Então, o que nós temos hoje não é uma punição. A dor que nós passamos momentaneamente é um benefício. E quando nós lemos, quando nós nos instruímos, nós temos condições de compreender isso. Quando vemos as grandes figuras pelas dores que passaram, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico,
É muito fácil querer ser o outro. Mas eles nos falam, e muitos aí, pianistas, compositores, que eles dizem que 98% é transpiração e 2% é inspiração. Às vezes fala, nossa, como que eu queria tocar igual aquela pessoa? É muito simples, é só você tocar 18, 20 horas diárias que você fica igual. Então ninguém nasce pronto. Não temos nenhum anjo no nosso planeta. Temos espíritos já em condições, às vezes, de nos nortear, de nos mostrar a direção que seguir, mas não temos ninguém em estado angelical. E uma frase que nós sempre falamos para que nós nos confortemos depois de tudo isso, né? É uma frase de Emmanuel: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. É para isso que estamos aqui, para nos ajudar, para abraçarmos um ao outro, reconhecendo no outro a sua dificuldade e não apontando o dedo para ninguém, pois somos iguais e vamos orar mais um pelo outro. Quando lembrarmos dos nossos governantes, quando lembrarmos às vezes de alguém que nos faz colocar a paciência em prática, oremos por essa pessoa. Já é o primeiro ponto. Às vezes não vamos conseguir ir lá abraçá-lo, pedir perdão, mas oremos pelos nossos familiares, pois o cadinho mais difícil é o nosso lar, mas não o impossível. Não interpretemos mal, senão vamos chegar no nosso lar, olha, na noite de hoje eu ouvi que é por isso que eu não tenho paciência. É a virtude mais difícil, eu sabia que alguma explicação tinha para isso. É muito cômodo dizer isso, mas assumir a responsabilidade de cada um é muito mais meritório e muito mais digno. E o porquê de Jesus aparecer para Maria Madalena, a pecadora, e não para Paulo? Nos fala no capítulo 92 do Caminho, Verdade e Vida, que Paulo conhecia as leis, seguia as leis de Moisés, Maria Madalena não. E ela aprendeu os ensinos do Cristo, foi conviver com os leprosos e desencarnou com lepra. E quem veio buscá-la? O Cristo em pessoa. Então que nós possamos trabalhar, que nós possamos estender a mão para o nosso próximo e colocar o nosso dever, primeiro, como está no Evangelho, para nós mesmos, e em seguida, para com o nosso próximo, porque nós não podemos exigir de ninguém o que nós não fazemos, como Gandhi já nos ensinou. Então que Jesus possa nos abençoar, possa nos amparar, possa confortar o coração de cada um de nós, pois somos iguais, temos dificuldades das mais diversas possíveis, mas aprendemos uma coisa, trabalhamos às segundas-feiras na visita fraterna, visitamos alguns lares, e nesses últimos anos acredito que já desencarnou em nossas mãos umas 15 pessoas mais ou menos, e a maior dor não é de quem está doente, é de quem está à volta. Sofrem mais quem está à volta do doente do que o próprio doente, e isso nós estamos falando pela nossa experiência, que nós trabalhamos com isso. Então a dor é muito maior para quem está à volta, porque é a preocupação de cuidar, ou é um remorso porque não cuidou ou deixou de fazer algo para aquela pessoa, e aí nos desesperamos. Quando a pessoa está num leito à beira do desencarne, aí nós queremos resolver o problema em alguns dias, em alguns meses. E aí o remorso, quando bate na nossa porta, é muito dolorido. Que Jesus nos abençoe e nos ampare e fique no coração de cada um de nós.